Oi, gente, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Oi, Guilherme. Nicole tá aí, Nicole? Oi, Malu. Oi, gente, vamos entrando. Sejam bem-vindos. Esperar o Instagram aí notificando o pessoal que estamos ao vivo. Oi, Valéria. Oxe, gente, Francisco acordou. Francisco acordou. Tá chorando ali com o Pedro. E agora? Oi, Pedro. Nicole, entra, mulher. Oi, Eliane. Sejam bem-vindos. Esperar a Nicole entrar. Oi, Bruninha. Que alegria ter você aqui. Gente, o tema hoje é interessante, né? Interessante. É uma base aí pra tudo na vida. Gente, será que a Nicole não... Ah, entrou. Vamos lá, esse iniciozinho sempre é meio lento, né? Oi, gente, sejam bem-vindos. Oi, meu amor. Lá do céu, Francisco mamou muito rápido. O guri, ele não mamou, na verdade, eu voltei correndo. Gente, eu e a Nicole, a gente tava fazendo videochamada antes, conversando sobre tudo da vida, antes de começar. Aí o Francisco acordou, eu fui correndo da mamar, faltava 1 minuto pra começar a live. E ele não aceitou, só que agora ele tá lá chorando, tá? Eu acho que o Pedro vai trazer ele aqui pra mim, da mamar, daqui a pouco. Que é pra fazer valer tudo que você tá falando, né? Na Olha, eu vida acho que eu vou falar prática. pra ele. Eu acho que vou falar pra ele vir aqui na real, só um pouquinho. Porque Vai eu lá, acho que ele tá insistindo lá e não vai precisa. lá, vai lá. Bom, eu tava aqui enquanto Lalazinha colocava o Francisco para mamar. Tava aqui revisando o esquema que eu fiz para nossa live. É um tema muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso porque, bom, lá vem ela. Eu tava entretendo as Tava pessoas. ouvindo, tava ouvindo. Pode continuar que eu tava ouvindo. Já se apresenta aí também. Então, vamos lá. Bom, eu sou Nicole, amiga de Larissa. Nos conhecemos em fevereiro, no curso do Ítalo. E tivemos um convívio bastante intenso naqueles dias. Nós éramos colegas de quarto. Inclusive, você lembra do tanto que eu enchi seu saco para ser sua colega de quarto, gente? Quase que não Ai, foi, né? parece. Boa. E meu nome é Nicole. A minha primeira formação é como musicista. Mas antes de falar da formação, eu queria dizer que, assim, o meu principal objetivo como ser humano é a melhora do ser. Então, eu sei que a gente, sempre que a gente vai se definir, a gente tem essa coisa de eu sou a Larissa, psicóloga, eu sou cantora, eu sou a minha ação inicial como musicista, foi isso que eu estudei, né? E eu me preparei para Uhum. ser cantora. Eu fiz canto erudito, depois canto popular. Só que eu cheguei num momento em que as coisas não faziam mais sentido. E por conta disso, eu passei a buscar a melhora do meu ser. E através dessa busca, que ardia muito no meu coração, eu fui encontrando vários caminhos. Caminhos que me fizeram dar com os burros na água e caminhos que me fizeram chegar até esse lugar que a gente, graças a Deus, está bem mais claro, né, Lala?
Então, aí depois coach e tudo mais. E é por isso que a gente tá aqui falando sobre esse assunto, né? Porque a gente vem E eu sou a Larissa, fazendo esse sou caminho aí psicóloga. de dobrar a nossa vontade. E Tá com aquele delay básico, né? Então, eu sou Larissa, sou psicóloga, sou casada há ainda 6 anos, vai fazer agora. Tenho 2 filhos, a Catarina de 4 anos e o Francisco de 6 meses. O Francisco tá chorando ali no fundo, tá com o Pedro no quarto, acordou agora. Vamos ver se ele volta a dormir, senão ele vai trazer aqui para dar mamar. E isso que a Nicole falou é importante, né? A gente geralmente se apresenta com os nossos papéis e faz parte. Realmente eles dizem muito sobre nós, mas nós somos muito mais que isso, né? E também, para mim, o desenvolvimento pessoal, o amadurecimento é algo que eu busco na minha vida pessoal. E acho que não à toa eu acabei levando isso para minha vida profissional, né? Então, hoje, como psicóloga, o meu objetivo é ajudar as pessoas a formarem suas personalidades, a amadurecerem, assim como eu busco formar a minha, né? Porque eu também não tô completa. Não tô completa, não tô formada assim completamente. Bom, o tema que a gente escolheu hoje, né, Ni? A gente resolveu falar de vontade. E que tema, né? Eu falei ali hoje nos stories, que tema abstrato, que tema, para muitas pessoas pode parecer muito estranho falar disso. Porque no primeiro momento, a gente imagina vontade meio como um sinônimo de desejo, de instinto, de... Ai, mas eu não tô com vontade de fazer isso, então eu não vou fazer. A gente tem que seguir o nosso coração, a gente tem que seguir os nossos sentimentos. A gente vem cada vez mais com uma supervalorização dessas coisas, assim, que... Nossa, Ni, tá com muito delay. Não apareceu ainda o que tu falou. Ni? Ixi. Vocês estão ouvindo a gente? Tá bom o som pra vocês? Porque eu não tô escutando nada da Nicole. Pessoal, dá um sinalzinho aí pra gente se vocês estão escutando, se estão me escutando, se estão escutando a Nicole também. Eu não tô conseguindo escutar ela. Ni, fala aí. Eu não tô te escutando. os sentimentos que variam o tempo inteiro, né? Nicole, vê aí se tu consegue mexer alguma coisa na internet, dá de... Tem alguma coisa que dá de fazer. A gente tá com um delay. Bom, enquanto isso, eu vou continuar o que eu tava falando. Enquanto a Nicole se ajeita aí, vê se consegue arrumar. Mas super valorizando. Ixi, saiu. E agora? Agora eu não sei se eu continuo, porque eu quero que ela escute também, né? Senão vai depois pegar o bonde andando. Gente, tem um pouquinho de paciência aí. Essas coisas acontecem aqui no Instagram, né? Foi, Ni? Tô te ouvindo Tá, agora. agora foi. Agora tô Ai, Deus, escutando ajuda a mais gente, certinho. Senhor. Tá bem. Então, eu percebo cada vez mais essa supervalorização, tenho falado muito isso aqui no meu Instagram, né? Dos sentimentos, do instinto, de tudo isso. A gente tem muitas frases que já fazem parte do nosso dia a dia e que a gente fala para os outros e a gente escuta o tempo todo também, né? Ah, mas se não tá com vontade, não faz, não adianta forçar, né? Tu não tá com vontade. Ai, mas se não quer, não faz. Ai, mas eu gosto tanto dele. Tipo, a pessoa tá sendo maltratada lá o guri não dá a mínima pra ela, só quer pra sexo. Quantos relatos de meninas vêm aqui, né? Poxa, ele não quer compromisso comigo, os caras só querem sexo, não sei o quê. Mas continua se sujeitando àquilo ali. Por quê? Porque tá com vontade. Porque, né, a gente coloca a vontade pra explicar tudo na nossa vida. Os nossos atrasos, a nossa preguiça, não sair da cama, não fazer uma dieta, não fazer atividade física, estar em relacionamentos que não fazem sentido acontecerem, né? Tudo por causa das nossas vontades. Então, isso desde o campo, né, sexual até todos os outros campos. Mas, na verdade, quando a gente faz isso, a gente não sabe o que é vontade, né? Porque nada disso é vontade.
né? Isso pode ser desejo, isso pode ser sentimento, isso pode ser zilhões de coisas, mas não é vontade. Porque a vontade... Inclusive, Lala, posso só acrescentar? Por favor, vai. Já tava achando que tá Quando, falando demais. quando a gente fala quando eu disse desromantizar a vontade, é justamente isso. Porque as pessoas tomam isso como vontade, né? E quando, na verdade, você ia dizer agora o que é vontade. Sim. Não, é porque a vontade ela é uma das faculdades humanas, lembrei. né? Que eu ia dizer o seguinte, que quando a gente toma isso, dizer que quando a gente toma isso como vontade, a gente está completamente desinstalado da realidade, né? Uhum. Por isso que a gente toma isso com vontade. A gente não tá na realidade. A gente tá Exatamente. na bendita da Bom, eu ia quarta. dizer que a vontade ela é uma das 7 faculdades humanas. Então, assim, né, existem várias coisas que fazem, que compõem o nosso ser, que fazem de nós seres humanos. Uma delas é a razão, né? Não tem necessidade de a gente entrar nisso aqui agora. Mas uma delas é a razão. Quando a gente vai pensar nas nossas diferenças para os animais, por exemplo, geralmente a gente fala, os seres humanos eles têm a razão, são racionais, né? Mas não é só. A gente tem também a vontade. Então, a vontade é esse elemento do nosso ser, da nossa constituição, que faz com que a gente tenha uma certa força, né? Que às vezes a gente chama de força de vontade para fazer as ações. Só que isso perpassa pela cabeça, isso perpassa pela razão, né? Porque nós, seres humanos, não temos a razão. Então, tudo isso está extremamente interligado. Então, quando a gente usa o termo vontade para falar de coisas que não são racionais, digamos assim, né? Por exemplo, eu quero continuar dormindo, eu quero ficar na cama, eu não tô com vontade de Prazeres ficar na cama. sensíveis, né, Lala? Isso, então eu vou continuar na cama, né? Eu tô me aproximando muito mais de um animal que não tem a capacidade de raciocínio, de inteligência para decidir o que é melhor para ele. Então a vontade é essa escolha do bem, né? A vontade, a inteligência, a gente conhece o que é o bem e o mal, e com a vontade a gente escolhe o bem, a gente escolhe as coisas que são melhor pra gente e pros outros, né? A gente toma as decisões baseadas nessa avaliação que a nossa inteligência faz. Pode falar. É que eu tô ouvindo o Francisco chorar. Ai, sim, guria, que agonia. Primeira live que acontece isso. Bom, Ele insistiu, ele quer insistir. então, Lala, pelo que eu entendi, o que você acabou de dizer é o seguinte: a gente chama de vontade, a gente chama de vontade essa busca pelo prazer sensível, né? Que é natural quando estamos fracos, né? Quando somos crianças, quando estamos ali na bendita da quarta camada, quando a gente está desinstalado da realidade, do mundo real, da vida adulta. É isso? Uhum. Então a gente acaba invertendo as coisas. A gente chama de vontade o querer permanecer nesse conforto, né? Eu não tô com vontade de acordar, quando na verdade a vontade é aquilo que você sente no fim do dia quando você pensa assim, amanhã eu vou acordar no horário porque eu tenho um objetivo para cumprir, né? Essa seria a vontade. Não, até o próprio momento, né? A gente tá com a vontade, entre aspas, de fazer uma coisa, mas a gente resolve fazer outra. A vontade é essa escolha do bem. Então, assim, o fato de eu levantar da cama, mesmo estando com um desejo de continuar ali, a minha vontade está escolhendo o que é melhor para mim naquele momento, que é levantar e fazer as minhas atividades. Isso é a vontade. Então, a vontade é a escolha do bem. É a escolha do bem. E não essa coisa pequenininha que nos faz querer, né? Não o desejo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Isso então é sempre isso, né? Essa escolha do bem eu acho que já ajuda a esclarecer um pouquinho. Então, assim, eu tenho uma imagem que eu acho que ajuda também a ilustrar essa ideia, assim, que eu acho legal. Que é a ideia de uma orquestra, né? Então, a vontade, ela é esse maestro que, junto com a inteligência, né? A vontade, ela nunca tá sozinha. É importante a gente pensar assim também. A vontade e a inteligência, elas estão unidas, assim. Então, a vontade, junto com a inteligência, elas são o maestro que orquestra toda a complexidade que tem dentro de nós. Né? Então, a partir do momento que a gente fica ali falando, olha, eu sempre fico refém da soneca. Então, a partir do momento que a gente fica refém
desses desejos que não são o bem para nós, né? Que são desejos que nos levam para o mal mesmo, sejam desejos da preguiça, seja desejos relacionados a alguma questão de sexualidade, que a gente deu exemplos ali, né? Relações que não são boas para nós, mas a gente escolhe porque por causa do desejo. A partir do momento que a gente fica preso nesses desejos que a gente entende que não são bons para nós, a gente tá ficando refém desses desejos e não deixando com que a nossa vontade realmente orquestre toda essa nossa complexidade. A gente se perde, né? Não é à toa que quando a gente é muito guiados por esses desejos, por esses instintos, por todas essas coisas, a gente se sente completamente perdidos. A gente sente que a nossa vida não está sob nosso controle. A gente sente que não tem sentido, a gente sente que a gente não é o dono da nossa própria vida, a gente sente tudo meio mole, assim, parece uma gelatina, sabe? Tudo meio sem controle mesmo. E a gente precisa pegar o controle do barco da nossa vida, assim, né? A gente precisa pegar o controle de volta nas mãos, do barco, do carro, do que quiser imaginar, e dirigir a nossa vida. E quem faz isso é a vontade junto com a inteligência, né? A vontade que a gente pode decidir escolher o bem ou o mal para nossa vida. Então, essa ilustração que a gente escuta desde sempre, né? Ai, não, mas eu faço as minhas decisões pelo coração, eu sou muito coração, então o coração me guia. Ou, ai, não, eu sou racional, é a minha cabeça que... A gente faz muito essa dicotomia de coração e cabeça, tem até várias ilustraçõezinhas na internet do coração guiando, ou o cérebro guiando, ou um equilíbrio entre os dois, tem várias ilustrações, assim, como se a gente pudesse segregar, né? A gente coloca, então, eu entendo que a gente coloca no lugar do coração tudo que é desejo, instinto, sentimento, e coloca no campo da cabeça tudo que é razão, né? É claro que está tudo interligado, e é claro que a gente sempre tem que dar atenção aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, para a gente se entender, para a gente poder se perceber e poder tomar as atitudes da nossa vida, né? Mas sempre quem vai guiar a nossa cabeça, daí não nesse sentido de esquece o coração, também não é isso, não é esquecer o coração. Mas é claro que é a nossa cabeça que vai guiar, a nossa razão que vai guiar. E é a nossa vontade que tem a capacidade de fazer as coisas na nossa vida. É só a gente alimentando essa vontade de fazer as coisas, mesmo quando a gente não tá com vontade, a vontade agora entre aspas, que a gente pode escolher o bem para nossa vida. E escolher acordar mesmo quando não quer acordar. E escolher romper um relacionamento ou botar alguns limites num relacionamento quando a gente entende que ele não tá trazendo bem, não está sendo bom, né? É a vontade que tem essa capacidade. Perfeito. Bom, a respeito do que você falou, Larissa, o que eu poderia acrescentar é que talvez as pessoas assistindo a gente aqui, elas pensem assim, tá, legal, então a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, mas e aí, como fazer isso, né? E aí eu consigo ver claramente que a maioria das pessoas, elas não entendem que existem métodos, que existe método, né, para isso. Então, assim, a primeira coisa que eu poderia dizer sobre, por exemplo, a pessoa não consegue acordar cedo, a pessoa não consegue fazer dieta, né? A pessoa, ela não consegue trabalhar bem, ela precisa tirar a TV da criança, mas ela não consegue porque a criança pede tanto que ela cede. Então, assim, tá tudo muito frouxo, como você falou, tá tudo muito sem sentido. E aí a pessoa pensa assim, eu tenho que mudar agora. A partir de amanhã eu vou fazer dieta, eu vou fazer exercício, eu vou acordar cedo. E aí eu percebo um grande equívoco, porque eu vejo a cada dia que passa que a autoeducação, né, a forma como nós adultos precisamos nos educar para que a gente seja melhor e para que a gente eduque melhor os nossos filhos, é exatamente como a gente faz com a criança, sabe? Alimentar, né, fortalecer essa vontade. Primeira coisa, a gente está aqui falando justamente que a vontade, ela precisa estar sobre o domínio da inteligência, né? Então a gente tem que trazer a inteligência para o centro e entender de uma vez por todas que a vontade busca o bem. Então, se eu tô lá deitada na minha cama e o soneca toca, né? E o despertador toca e eu não quero levantar, isso não é a minha vontade, isso é um desejo que inclusive vai me levar minha preguiça, na verdade, vai me fazer mal.
vai me fazer mal, né? A minha vontade é o quê? Ela visa o bem. O que que é o bem naquele caso? É acordar, levantar e viver, né? Então, para a gente chegar a esse ponto de conseguir deixar o soneca longe, conseguir não ativar o soneca, o que que a gente vai fazer? Esse é o questionamento que eu trago e é justamente nisso que eu tenho trabalhado com as pessoas. E é para isso que eu tô aqui. Para fazer com que as pessoas entendam que é uma construção tijolo a tijolo. Olha, não importa. O ideal seria que a gente tivesse feito isso enquanto fôssemos crianças, né, Larissa? Seria lindo, mas não foi o que aconteceu. Então a gente precisa entender que é uma construção. Quando você pega e fala sobre a maquiagem, né, sobre a beleza ser uma força, quando eu vejo alguém que a pessoa ela não consegue começar uma dieta, ela não consegue começar a se movimentar, eu vou sempre buscar cercar isso. Como? Recrutando forças onde ela pode, né? O que é mais fácil fazer nesse primeiro passo para uma pessoa que está prostrada, né? Começar a se maquiar para uma mulher, por exemplo. É algo que nos fortalece. Começar a se arrumar. E aí ter essa meta diante dos olhos, né? Outra coisa que eu, assim, para mim é uma das coisas mais importantes. Eu tenho visto, Lala, muita gente aqui que fala, e isso não é uma crítica, tá? Eu tenho visto pessoas que falam assim, olha, eu não quero aqui nesse curso, eu não quero aqui no meu público, pessoas que não querem fazer, que não conseguem fazer, não é nem que não querem, né? Que não conseguem fazer a dieta. Se você vai entrar no meu programa, no meu curso, você tem que querer. E aí, existe um equívoco, Larissa, porque para querer alguma coisa, você vai precisar estar com isso diante dos seus olhos. Porque, assim, inicialmente, esse querer é muito fraco. É um querer tão fraco. Né? É um querer tão fraco que você não consegue mobilizar a sua vontade. Você não consegue fazer a sua inteligência mandar, né? Então, a primeira coisa é se expor ao ambiente. Então, quando uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que ela não consegue, por exemplo, fazer dieta, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Ela não consegue fazer dieta. Daí eu vou falar para ela que, não, eu quero pessoas fortes aqui. Não é isso. Eu quero pessoas aqui que queiram querer mais, entende? Porque a gente só consegue fazer aquilo que a gente quer e muito. Exatamente. Se conseguir aquilo que a gente quer e muito. E como que eu vou querer? Como eu vou querer mais? Eu vou querer mais vendo a Larissa ser, vendo a Nicole ser, né? Ser como? Ser perfeita? Não, ser humana. A Larissa tá ali. Eu me lembro que naquele café da manhã, você estava comendo, a gente tomando café da manhã, você com aquele barrigão comendo doce, né? E eu, Larissa, pelo amor de Deus, diabetes gestacional? Não, meu Deus. E aí você chocada porque eu estava comendo bacon, ovos, queijo, sei lá, né? Queijo, bacon. A outra falando da minha Nutella, um pratão cheio de bacon. O que vocês diriam? Eu falei, querida. Eu tava comendo Nutella, é verdade. Então, assim, como é que a gente vai mobilizar a nossa vontade? Precisa de informação e a gente precisa ser iluminado. E a gente é iluminado quando a gente vê alguém que é tão humano, que é tão de carne quanto a gente, conseguindo, vencendo, se iluminando. Isso gera em nós algo que é como que se fosse mágico às vezes, porque isso nos mobiliza mesmo. Então, primeira coisa, gente, para quem tá aqui, olha, básico, pelo amor de Deus, coloca diante dos seus olhos as coisas que você quer. Eu sempre quis ter uma vida mais saudável, eu sempre quis acordar muito cedo e eu sempre fui uma preguiçosa, assim, Larissa, de marca maior. Eu era morta de preguiça. Sabe o que é morta de preguiça? Eu não era nem refém do soneca, não, que eu nem deixava o soneca tocar, que era para não me atrapalhar. Só que eu queria isso e eu fui querendo obstinadamente e colocando o meu ambiente cada vez mais, assim, me colocando num ambiente cada vez mais rico de pessoas que faziam o que eu queria fazer. E isso me ajudou a mobilizar a minha vontade. E depois, claro, as outras ferramentas que, para mobilizar essa vontade,
tem que ter força, né? E a força vem, você vai recrutando ela em pequenas coisas. E aí eu não sei se você se lembra que o Ítalo falou pra gente, né, no curso, que com a preguiça não adianta você bater de frente. Você lembra disso? Uhum. Não adianta que você não vai conseguir. Eu me lembro que eu tentava acordar cedo, assim, tentava, né? Uhum. Tentava. E não conseguia. E o que que aconteceu? O que que eu percebi? Eu me cerquei, eu cerquei a preguiça, entendeu? Eu fui ficando forte ali, me arrumando. Eu fui ficando forte, me instalando na realidade, entendendo que eu não era uma vitimazinha, coitadinha, né? Que eu tinha que amar a minha realidade e a partir dela viver, né? Amar essa realidade e a partir dela construir aquilo que eu queria ser e, enfim. E aí, depois disso, veio a alimentação, que eu venho há 5 anos aí. Lá, você tá travada? Ou tá Não, aí? Ah, tô concentrada. Não tô travada, tô concentrada. eu venho mudando a alimentação há 5 anos, né? Então, assim, nesse processo, a alimentação demorou pra caramba. Depois veio o exercício, já foi mais light, já foi mais rápido. Depois veio a acordar cedo, que foi assim, parece muito rápido, mas a verdade é que eu passei muito tempo tentando não ser tão preguiçosa, mas a vontade era fraca. O meu desejo pelo bem era fraco, não era suficiente para me dobrar, entende? Exatamente. Então, mas continua lá, que eu já falei assim. Nossa, não, tu falou tanta coisa que assim, não sei nem por onde eu começo de tanta coisa importante que tu falou. Mas essa coisa aí do ter referências, quero falar disso. A convivência com pessoas mais maduras que a gente nos puxam. É impressionante, assim, mas a maturidade, o amadurecimento parece que é um imã mesmo. E nos puxa, quando a gente está perto, todo mundo pode perceber essa experiência na sua própria vida. Quando tu tá diante de pessoas que tu percebe que são mais maduras que você, que são mais evoluídas em algum sentido, que são melhores, né? Que são melhores que você em algum sentido, você se sente puxado a melhorar. Tu pode até sentir por um momento uma inveja, claro, às vezes vai sair pelo caminho da inveja, mas nessa convivência, em algum momento, a inveja dá lugar ao querer ser aquilo, né? Isso sempre tem uma coisa meio junta, assim, né? Um pouco de inveja, mas que traz nisso junto um desejo de ser aquilo, de ser que nem esse. De ser que nem ele, de ser que nem ela, né? Então, quando a Nicole fala da importância da gente conviver com pessoas que a gente percebe que são melhores, não é no sentido, não é nem naquela frase que eu não curto muito, aquela frase lá, você é a média das 5 pessoas que você convive, essas coisas assim, não é por aí, não é nesse sentido. É no sentido de que quando a gente está com pessoas mais maduras, a gente se sente puxados para o amadurecimento mesmo. E daí ela falou também que vontade é esse querer. E não sei se vocês lembram, se todos vocês já viram, mas eu fiz há alguns dias, algumas semanas atrás, um vídeo eu coloquei no IGTV, tá no meu feed, sobre o amor não ser um sentimento, o amor ser uma decisão. E eu falo justamente isso que a Nicole falou, que o amor é querer. Quando a gente pensa no amor sendo decisão e na vontade, na verdade a gente está falando de assuntos que estão muito juntos, que estão muito no mesmo campo, né? Exatamente. A partir do momento que eu entendo que o amor está muito mais relacionado às minhas decisões, ao que eu vou fazer, e que vontade é também escolher esse bem, é isso mesmo. Então a gente quer querer, né? Eu quero amar aquela pessoa, eu posso naquele momento não estar com raiva, mas eu quero querer, eu quero amar, né? Na vontade, eu não tô com vontade de fazer tal coisa, mas eu quero fazer. É esse querer mais forte que tudo. E quando a Nicole fala da importância da gente criar hábitos, isso é muito importante mesmo, que é a constância, né? Exatamente. Quando a gente se deixa muito levar pelo que a gente está sentindo no momento, a gente, na verdade, está muito inconstante, porque os nossos sentimentos, eles oscilam de uma forma incrível, né? Então, por isso que a gente faz cada hora uma coisa, porque a gente está sendo deixado levar por esses sentimentos mesmo, por esses sentimentalismos. E a partir do momento que a gente cria hábitos, cria rotinas e tem uma constância naquilo, é muito mais fácil da gente fazer. Então, seja, né, nos exemplos que tu deu, de se maquiar todo dia, de levantar na hora certa. E a gente coloca mesmo como um propósito, não, agora, sei lá, por esse mês, eu vou todo dia acordar quando o despertador toca. Eu vou me maquiar todo dia. Ter isso como meta, ter como uma rotina,
é algo que nos fortalece e nos faz fazer mesmo sem estar com aquela vontade, né? E a gente passa a escolher aquilo. E esse pensamento traz várias outras ideias. A primeira é que, assim, a gente fortalece a nossa vontade justamente vencendo ela nas pequenas coisas. A gente só pode vencer grandes coisas se a gente vence pequenas. Como é que a gente quer vencer grandes coisas, grandes batalhas, né? Como é que a gente quer conseguir, sei lá, fazer uma coisa, eu não consigo pensar agora numa coisa da vontade muito grande. Sei lá, alguma questão aí da sexualidade, que às vezes a gente acha que é o campo mais difícil. Colocar um ponto final naquele relacionamento meio abusivo, que a gente acha que não é por ali, e eu não tenho força para vencer aquilo. Mas como é que eu vou ter força para colocar um fim nesse relacionamento que está me consumindo, se eu não consigo nem levantar da cama na hora certa? Se eu não Se consigo você nem... perde pro despertador, você vai Se eu empatar perco com para o despertador, quem? eu vou ganhar do quê? Eu vou ganhar do quê? Exatamente. Então, assim, se eu quero vencer em grandes coisas, eu preciso vencer primeiro nas pequenas coisas. Então, isso são exercícios essenciais para nossa vida, sabe? É o Que cada um pode treino, né, achar seus Larissa? mesmo, mas não, vou acordar na hora certa. Vou vencer minha vontade agora, atrasando um copo d'água, sabe? Eu falo muito isso aqui em casa, que, tipo assim, às vezes a Catarina tem 4 anos, né? Às vezes ela não quer comer alguma coisa. E daí, tipo, não vou ficar forçando ela a comer alguma coisa que ela não quer, mas assim, em geral ela come e gosta de tudo, então não meio que naquele momento que ela não quer, né? E daí eu insisto, não, filha, mas come então pelo menos 3. Normalmente a gente coloca um número assim, não, então pelo menos 3 colheres, 2 colheres para comer isso. E dela come. Daí eu falo assim pra ela depois, filha, parabéns, tu ficou mais forte agora. Mas não é forte só porque essa comida te deixou mais forte. Tu ficou forte porque tu venceu a tua vontade. Tu não estavas com vontade de comer e mesmo assim tu venceu. Tu é mais forte que a tua vontade, eu falo assim pra ela. E é isso que a gente tá fazendo nessas horas, quando a gente pode ensinar isso pra criança também. A gente não aprendeu, mas a gente já pode ensinar pras crianças e a gente aprende com isso, né? A gente pode vencer a nossa vontade. E ali a gente ensina pra criança que ela é maior que aquilo. Que não é porque eu não tô com vontadezinha de comer o brócolis que eu não vou comer e deu. Eu sou mais forte que isso. A Samia Marcilli, não sei se todo mundo que tá aqui assistindo segue ela, mas ela deu um aulão ontem sobre obediência. E ela contou um exemplo, ela tem 6 filhos, gente. E ela contou um exemplo das crianças que eu achei sensacional. Hoje no café da manhã eu já contei pra Catarina o exemplo, porque, meu Deus, essa é a historinha aqui de casa agora. Ela falou que o sogro dela estava de cara com os filhos, porque um dia os filhos estavam na casa dele e ele ofereceu açaí para as crianças antes do almoço. E daí os meninos falaram assim que não iam querer porque não podia, porque era antes do almoço. Olha só, gente, crianças, a gente não faz isso. A gente faz o que a gente está com vontade na hora. As crianças sabendo escolher o bem naquele momento, com o vô oferecendo açaí antes do almoço. Não, vovô, a gente só pode comer depois do almoço, senão vai atrapalhar agora. O vô tirou, ofereceu, passou a colher na frente, fez o Esse Vô vovô, sendo viu? Vou vô. te contar. Espero que não tenha nenhum vô aqui, mas vô sendo vô, né? E daí ficou assim tentando as crianças, sabe? E as crianças não comeram. Não comeram. É uma vontade educada, é uma vontade fortalecida, né? Essas crianças foram Exatamente. educadas na vontade. Elas conseguem ser maiores que a sua vontade, ser mais forte. Imagina o quanto de coisas que não vão ser capazes de suportar também. Então, se a gente quer vencer a nossa vontade, nós que somos nós somos a geração mimimi, nós somos a geração frágil, a gente é feito de açúcar, a gente sofre por tudo, tudo é o fim do mundo. Queremos mudar? Então, que a gente comece nas pequenas coisas, fortalecendo nas pequeninas coisas para a gente vencer as grandes. Só assim a gente vai conseguir vencer nas grandes mesmo e ser mais fortes, né? A vontade, no final das contas, está muito relacionada à força também, se a gente pensar assim. E, Exatamente. Ni, tu falou outra coisa que eu não tinha pensado em falar, mas também tem tudo a ver. Que tu falou assim. Agora até me lembra exatamente, mas tu falou alguma coisa assim, que quando daí a gente sente uma coisa melhorando, parece que uma coisa vai puxando a outra. Foi isso? Falou? Foi isso, né? Exatamente. Eu tava dizendo que a primeira mudança que eu fiz, ela demorou muito mais. Por quê? Lógico, eu estava muito mais fraca, né? Então, e como você acabou de dizer, a gente precisa tirar da nossa cabeça que as mudanças são drásticas, porque elas não são. Não importa que você tenha 50, 40, 30,
não é a melhor forma de fazer. Você não vai encurtar o caminho querendo colocar goela abaixo uma coisa imensa. Não é assim que faz. A gente precisa aprender a aprender. Se a gente não, se a gente não fracionar as coisas, se a gente não colocar uma meta pequena que a gente consiga bater, a gente não do lugar. Porque quando você... Aí a gente vai até para uma parte neurológica, uma parte neuroquímica da coisa. Se você coloca uma meta, ela pode ser ridícula, né? De fácil, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque eu uso isso com os meus coaches. 10 minutos de um exercício intenso, mas você tem que perceber o esforço ali. Então, geralmente, a gente começa, quando a pessoa é muito, muito sedentária, 1 minuto na velocidade máxima da esteira, do elíptico, da bicicleta, que seja, que a pessoa fica ali muito ofegante e 1 minuto de descanso. Isso durante 10, 15 minutos, tá? 10 minutos, todo dia. É uma meta tão ridícula que às vezes a pessoa fala assim, nossa, Nicole, mas 10 minutos não vai adiantar nada. Vai adiantar porque a gente está trabalhando a constância e a gente está trabalhando essa moral de vitória. Porque quando você faz 10 minutos de um exercício cuja percepção do esforço foi intensa, você percebeu que o esforço foi intenso. Só que ele foi curto, você se sente vitorioso. Você fala assim, nossa, eu consegui. Aí amanhã de novo, aí você pensa assim, ah, não, mas eu não... hoje eu não tô afim. Mas aí você fala assim, nossa, mas são só 10 minutos. Poxa, 10 minutos. Então, quer dizer, cortar as coisas em pequenos pedaços e fazer com que... Não sei se você viu, inclusive eu li, a Samia falou isso, eu achei muito sensato. Ela falando justamente que o educador, ele precisa fazer com que a repetição, né, ali do hábito, a formação, o consolidar do hábito, a instalação do hábito seja percebida de uma forma muito sutil. E é isso que você faz com você se engana quando você coloca as coisas pequenas para fazer, entende? Você tá entendendo a sutileza, Lala? Sim. Porque se eu, por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela não consegue fazer dieta, e aí eu falo, não, você vai fazer, ó, você vai fazer low carb agora, jejum, dia sim, dia não. Obviamente ela não vai conseguir. Isso vai gerar uma frustração, ela vai comer mais, né? Então aí a gente vai para quê? Maquiagem, 10 minutinhos de exercício. Daqui a pouco, quando essas duas metas estão sendo cumpridas e a pessoa tá com essa coisa que você falou do puxar, né? Uma coisa puxar a outra. Quando a pessoa começa a maquiar, que ela conseguiu fazer isso, sei lá, durante 30, 40 dias, ela já tá mais fortalecida. Primeiro, porque pela constância de fazer isso todo dia. Segundo, ela já está ali com aquele hábito consolidado, né? Ela veio ali daquela constância, ela já sente. Eu não sei se você lembra disso, Lala, mas o hábito, ele clama pela realização daquela coisa todo dia quando ele está instalado. Tanto é que eu sempre, que eu acabei de falar para vocês aqui, sou super, super preguiçosa. Sempre fui muito preguiçosa, né? Não estou preguiçosa neste momento. Sempre fui muito preguiçosa. Hoje eu tô aqui em Miami, eu acordei 5 horas da manhã. Simplesmente o meu olho, pum, abriu. Abriu o olho. Coisa que era impossível pra mim a vida inteira, assim. Eu não queria acordar cedo. Eu queria, mas não queria, entendeu? Então, isso só se deu porque eu comecei pequeno lá na alimentação. Quando eu consegui transformar a alimentação, ela puxou o exercício. E por que eu valorizo tanto essa rotina, Larissa? Eu falei disso hoje nos stories. Por que eu valorizo tanto essa rotina? Porque eu me sinto bem. Eu consigo modular os meus hormônios. Eu consigo ficar alegre, sorrindo, chamando as pessoas pelo nome, falando bom dia para todo mundo, como eu nunca fiz na vida. E eu sempre fui muito simpática. Eu sempre fui. Mas aquilo ali não... Sabe, era uma dramatização, você sabe, né? A gente finge às vezes até a coisa se consolidar. Mas com esses hábitos instalados, é assim, é um bem-estar que eu não consigo comer mal, assim, o tempo inteiro. Eu como, tô aqui em viagem, eu escolho comer algumas coisas. Mas, enfim, você perguntou de uma coisa, eu fui para outro lado. Porque você estava dizendo justamente é isso. Porque consolidei ali a alimentação,
a alimentação puxou o exercício. O exercício puxou o acordar cedo. O estudar sempre esteve na minha vida, mas também foi sempre assim. Eu estudava o que eu queria, o que eu gostava e o que eu estava interessada. Entendeu? Hoje não. Hoje eu estudo o que é fundamental para minha área, porque eu quero estudar tudo. Então, tem coisas que são prioridades. Eu sento a minha bunda ali para estudar, para ler, para assistir aula. Eu acordo às 5, eu já acordo e já coloco uma aula de um professor, de um mestre que eu tô agora ouvindo, que é um mentor que eu escolhi nesse momento, né? Então, eu já acordo, já faço isso, já coloco ouvindo a aula enquanto escovo os dentes, enquanto me arrumo e tal. Terminei de me arrumar, eu já faço algumas anotações da aula e já vou para academia. Isso dura 1 hora. Vou para academia, eu fico de 30 a 45 minutos na academia. Ou seja, quando dá 8 horas, eu já tomei o meu banho gelado, eu já me maquiei, eu já estou pronta para trabalhar. Porque como eu trabalho em casa, eu tenho que voltar para casa pronta. Porque senão eu não tenho aquela sensação de estar no meu ambiente de trabalho, né? E aí, o que que isso puxou também? O que que essa disciplina puxou, Lala? Essa disciplina puxou uma observação no meu relacionamento. Eu comecei a observar que eu estava ficando mais sorridente, mais alegre, né, por causa da dopamina, e que o meu marido estava sendo impactado por isso também, estava refletindo no meu relacionamento. E aí, eu me lembro de um dia que ele viaja muito, ele ligou, eu atendi, né? Eu falei, oi, meu amor, tudo bem? Como é que tá aí? Aí ele falou assim, o que que foi? O que que tá acontecendo? Por que que você tá tão feliz? E aí eu me dei conta que eu vivia muito amarga, muito azeda, sabe? Porque você tem um monte de coisa para fazer em casa, e daí às vezes a pessoa te interrompe e você, o que que é? Sabe quando você não quer ser interrompido? Uhum. E eu comecei a notar que eu precisava trabalhar a minha forma de me comportar em casa, ser mais doce. Porque eu sou doce com todo mundo que não convive comigo diariamente. Aí com meu marido, eu não vou ser doce. Ou seja, olha o que só. Nicole está dizendo. Termina. Olha, e aí, olha só o que que aconteceu. Eu comecei trabalhando na minha alimentação, depois veio o exercício, Isso. depois veio acordar cedo, depois ordenar o estudo que já existia, e tudo isso só aconteceu porque eu sempre gostei muito de estudar, mas aí ordenei ali o estudo e eu comecei a perceber que eu precisava, mesmo quando eu não estivesse afim, ser mais doce, né? Quando meu marido me interrompesse no meio do meu estudo, que eu fico uma arara, né? Porque até a gente focar ali e tal, eu precisava falar, oi, meu amor, pode falar, não tem problema. E aí a gente pensa nela lá. Eu vi que amanhã você tem uma live sobre isso, vou assistir inclusive. A gente pensa que a gente tem que fazer isso quando tá o quê? Com vontade de fazer. Ai, mas eu não tô com vontade de sorrir. Isso não vai vir do meu coração. Não importa. O que importa é o efeito que isso causa no meu marido. Cara, é O que que é o impressionante. bem aqui, né? O que que é o bem aqui? Eu O acho que de bem eu vou produzir ficando de cara fechada. Nem de pra cara mim, nem fechada. pra ninguém. Né? Exatamente. E assim, o impacto na vida dele é enorme. Eu notei assim, olha, meninas, os seus maridos amam doçura. Um homem ama uma mulher doce, uma mulher sorridente, uma mulher feliz, uma mulher que tá aberta, né? Isso é muito importante pro relacionamento da gente. Eu não fazia ideia. E Lala, eu não tenho filho, então às vezes eu penso assim que as meninas podem me ouvir falar e falar assim, ah, mas ela não tem filho, né? É muito mais Eu já fácil, ia falar aqui. né? Eu já ia Você não falar assim, tem que a próxima, filho. as mães que estão aqui assistindo, junto aqui comigo, a próxima vez que eu acordar, eu vou pensar, meu Deus, cara, agora a Nicole já fez tudo. Eu tô aqui dando mamar ainda. Eu dei mamar a noite inteira, tô acordando, dei mamar a noite inteira. A Nicole já estudou, já toma banho gelado, eu tô dando mamar. Cada um com as suas funções e com a Claro, sua é circunstância, lógico. né? E outra coisa.
E outra coisa, assim, a gente não pode se colocar uma barreira, né? Porque se você não tem esses hábitos, você não vai conseguir estabelecer do dia para a noite. Então começa pequeno, Exatamente. mas não Uhum. pare de querer estabelecer, porque essa disciplina que eu tenho hoje, o dia que eu tiver um filho, isso vai me ajudar. Isso vai me Com ajudar certeza. muito. Eu vou estar Com muito mais certeza. fortalecida. Eu vou conseguir passar pela privação de sono provavelmente muito mais fácil do que uma pessoa que não tem esse hábito de acordar cedo. Inclusive, você sabe que às vezes, geralmente fim de semana eu canto, às vezes eu canto 2, 3 vezes na semana, e aí eu durmo 3, 4 horas e eu levanto no horário religiosamente. Eu passo pela privação de sono e para mim é terrível. Então, assim, a gente não pode. Eu sei, como a Larissa falou, cada um tem a sua circunstância. Trabalhe um exercício desse, porque isso é um treino diário para que a gente se coloque diante de algumas situações com controle, né? Com a inteligência no centro. Então, quando eu tomo um banho, tem gente que acha que eu sou maluca, né? Por causa do banho gelado. Quando eu tomo ali o meu banho gelado pela manhã, o meu intuito é, diante de alguém que seja grosseiro comigo, diante de alguma coisa que me contrarie, eu tenho mais controle, entende? Porque eu já enfrentei um banho Sim, gelado de manhã. sim. Tu já Eu sei venceu que uma tá coisa muito. pequena, né? O banho gelado Nicole foi uma já, das coisas que ó, mais me ajudou. a gente já deu 50 minutos de live, tu acredita? Cara, passa muito rápido esse negócio. Não Passa sei muito lidar. rápido e eu falo demais. Nós duas. Mas, olha só que interessante que a Nicole falou pra gente, que ela começou Não com a deixa de constância. salvar essa live, pelo amor de Deus. Começou com a constância, com os hábitos. A constância foi fazendo ela vencer a preguiça, foi trazendo mais ordem para a vida dela, foi melhorando o relacionamento, foi ajudando ela a ser mais doce, mais amável. O que que acontece? Por que que eu estou dizendo isso? Porque as virtudes, elas são como um tecido. É impressionante, assim, a gente pode perceber isso na nossa vida mesmo. Elas são como um tecido. E quando a gente puxa um fio, todos os outros fios vêm junto, como se fosse uma teia, como se fosse um tecido, tá tudo entrelaçado. Então, sempre é uma boa aposta, assim, se alguma coisa está ainda muito distante, sempre é uma aposta investir em outra, investir no que é possível hoje. Tá E travando isso não quer tudo? mais fácil para você. No que é possível, no que é possível. Eu sempre gosto de pensar assim, difícil o suficiente para ser desafiador, mas fácil o suficiente para ser possível, né? Tem que ter um meio termo ali, mas então o que é Isso. possível, porque sempre vai puxar outras, tá? E outra coisa que eu acho bem Eu preciso ser mais doce urgente. pensando também na questão da vontade, gente. A gente fala bastante, eu falo, acho que a Nicole fala de vez em quando também, das camadas da personalidade, né? Que o Ítalo traz também bastante. E ele fala no curso, ele pega as 12 camadas da personalidade, coloca num círculo e pega as faculdades humanas e relaciona com cada camada. Então, digamos que cada 2 camadas, mais ou menos, estão relacionadas com uma faculdade humana. E olhem só que interessante. Sabem onde que está a vontade? Onde que está a vontade nesse círculo das camadas da personalidade? Está no centro. A vontade está no centro. Porque a vontade, ela é o centro da nossa personalidade. A vontade é o centro do nosso amadurecimento. Então, assim, a partir do momento que a gente fortalece a nossa vontade, a gente amadurece. É um amadurecimento inevitável. E a partir do momento que a gente amadurece, a gente também fortalece a nossa vontade. Então, eu queria dizer isso para vocês perceberem mesmo, assim, que a vontade, que isso tudo que a gente está falando da vontade não é algo pequeno, é algo imenso, é algo gigante, é algo que forma a nossa personalidade. Inclusive, no último curso que eu fiz com ele falou, muito bem falado, que uma pessoa com muita vontade é uma pessoa madura. Uma pessoa que tem muita vontade é uma pessoa madura. Então, vontade, a gente está necessariamente falando, né, da garra, sei lá, cada um vai demonstrar a sua Do vontade de ímpeto, uma né? forma Ímpeto de diferente. realizar, talvez, né, Laura? Mas é isso, é o pegar e fazer. É o pegar e fazer independente do seu desejo, né? A gente fala muito de vontade, mas no final das contas eu acho que a palavra desejo cabe mais. Vencer esse desejo de fazer o que eu tenho que fazer e fazer o que é bom, escolher o bem, escolher o melhor caminho. Acho que a gente tem que ir encerrando, Nani. Queres falar mais alguma coisa? Antes que caia aqui a gente Eu fecha. queria dizer que essa busca por fazer o nosso dever, né, por colocar a inteligência no centro, Isso. né, essa Então, busca, ela traz uma satisfação imensa que quando a gente começa a buscar
essa disciplina, né? Essa coisa de mandar na gente, esse domínio, a gente não tem noção. É uma sensação de dever cumprido maravilhosa. É uma sensação de estar caminhando, construindo o caminho e muitas vezes um caminho que você nem pensava. Você estava indo em direção a alguma outra coisa que era, não, eu quero ser mais disciplinada, eu quero mandar em mim, eu quero comer melhor, eu quero melhorar minha saúde. E aí, de repente, você se percebe tendo uma vida com mais sentido, né? Exatamente. Porque, olha só, o que faz diferença na minha vida em Esse é ser o mais próprio amadurecimento. doce, É o próprio amadurecimento, gente. Se em torna uma ser pessoa mais mais doce? madura. Tudo parece que faz É, mais sentido. exatamente, é Tudo parece isso. que faz mais Salva aí, sentido. Lala, pra gente não perder. Tá. Gente, eu ia... Tirei um print aqui da live. É Faz uma verdade. pose aí, Ni. Dei um print aí. E compartilhem nos stories, tá? Chamei todo mundo pra assistir. Vai ficar aqui no meu perfil 24 horas. Vou tentar depois salvar, também baixar e colocar no YouTube. Salvem e Lala, compartilhem para mais pessoas verem esse assunto. Fala. você lembra que se você fechar antes dela cair, você consegue salvar, né? Isso. Vamos Ai, lá, perfeito. vou conseguir. Um beijo, Obrigada, gente. Boa Lala, noite. foi E amanhã maravilhoso. tem live aqui também, hein? Fiquem ligados. Vou Da estar Irmandade do aqui, Felipe. vou estar aqui. Tu vem? Eu vou. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Ni. Tchau, Lala, Obrigada, amor. Um beijo. Beijão, tchau.